Boa tarde, companheiras, companheiros. Me chamam Chico Vicente, se chamar Francisco, eu não sei quem é mais, de tanto chamar de Chico. Eu sou, hoje, dia 5 de novembro, estou fazendo exatamente 40 anos que eu fui contratado na Transurb. Entrei como operador de trens, hoje trabalho no controle do aeromóvel. Sou doutor em geografia, fui presidente do sindicato, do PT de Porto Alegre, também da CUT do Rio Grande do Sul, e hoje, no governo Lula, estou na Superintendência de Desenvolvimento e Expansão, que cuida da área de engenharia e dos projetos de expansão. Como vocês sabem, a nossa empresa sofreu um forte baque, a nossa empresa foi destruída, em boa parte, com as enchentes de maio. Nós perdemos muitos equipamentos, estamos num processo de recuperação, trabalhando de maneira muito intensa, mas vamos fazer um esforço enorme para deixá-la melhor do que ela era antes. Mas sobre o nosso tema aqui, é importante primeiro frisar que, em 1984, nós tivemos o início do que se chamou Operação Desmonte, quando, por conta da influência do lobby das montadoras, dos pneumáticos e das petroleiras, que nunca deixaram o sistema ferroviário no Brasil se desenvolver, que acabaram com a indústria ferroviária brasileira, começaram a desmontar o que se tinha de ferrovia no Brasil. Foi quando foi separada a rede da CBTU. A Transurb existia há 4 anos apenas, foi fundada em 1980 e era uma subsidiária da rede. Em 91, eles separaram completamente a Transurb da rede, privatizaram a rede e em 94 acabaram com a rede, extinguiram a rede. Hoje, nós temos uma aliança perversa entre o neoliberalismo e o neofascismo na lógica do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma teoria do Milton Friedman, que defende que o Estado não é necessário para a sociedade, que tudo tem que ser privatizado e que o mercado regula completamente a vida das pessoas. É o que o ultraliberalismo hoje persegue no nosso país, agora aliado com o neofascismo. Isso tem provocado um processo de aceleração da acumulação de capital, a redução do Estado, na busca do lucro imediato, para acabar completamente com o serviço público, botar tudo na mão privada e acelerar as privatizações. Infelizmente, isso, de uma certa maneira, desnorteou os movimentos. Nós passamos a ter um processo de fragmentação da luta de classes e da esquerda e uma crise nos partidos socialistas, não só aqui no Brasil, mas esse é um movimento internacional que a gente tem acompanhado. Aqui no Brasil, logo depois do período da Nova República, quando se saiu da ditadura militar num acordo por cima, onde a polarização se deu entre o PT e o PSDB, o PT um corte mais de esquerda, e o PSDB representando o neoliberalismo, nós, com a entrada do neofascismo, se entra num processo de polarização. Infelizmente, o que é que a gente percebe hoje, de maneira muito rápida? A extrema-direita pautando a luta de classes de maneira forte, e, infelizmente, o nosso partido caminhando para o centro, perdendo identidade, não afirmando mais as suas lutas históricas como uma luta firme e decidida contra a privatização. Isso vai nos levar à morte. Precisamos alertar o partido disso, de maneira muito firme. Infelizmente, tudo isso levou ao enfraquecimento dos sindicatos e dos movimentos sociais populares. Aqui é apenas um quadro para mostrar a situação que nós temos no Brasil. Hoje nós temos metrô em apenas 12 de 27 capitais. Tem ainda outras cidades que têm VLT.
apenas para dar um quadro preliminar da nossa situação. E nós estamos hoje nessa discussão de privatização dos sistemas de transportes de passageiros sobre trilhos, que ainda resta. Infelizmente, Belo Horizonte já foi privatizada ainda durante o governo Bolsonaro e depois não foi revertida durante o nosso governo. Nessa lógica equivocada de que a Constituição Federal obrigaria a estadualização. Isso não é verdadeiro. Nós sabemos que há várias leituras na nossa Constituição que permitem ver que há alternativas distintas, porque eles dizem que, na verdade, a gestão do sistema metropolitano tem que ser do Estado. Ok, mas o problema é que nós somos empresas operadoras, nós não somos gestores. E não há proibição nenhuma na Constituição que permita que o Estado conceda o serviço de operação para a União. O município também pode conceder para a União. Portanto, é uma falácia essa discussão, inclusive no outro artigo da Constituição, há a previsão de constituição de consórcios para que esses entes federados repassem as suas atribuições constitucionais para outros. Portanto, é uma questão que a gente precisa enfrentar, porque é em cima desse argumento que eles estão vindo para cima de nós. E por que é importante isso? Porque, como já falou o Carlinhos Santana, os estados estão quebrados. Nós sabemos que todo o sistema de metrô no mundo e de transporte ferroviário metropolitano são subsidiados pelo Estado, inclusive no país que é o centro do capitalismo, nos Estados Unidos. Há cerca de 18 anos atrás, os Estados Unidos privatizou seus 2 sistemas de metrô em Nova York. 10 anos depois, voltaram quebrados, insolventes, sucateados para a mão do Estado. Recentemente, vários países da Europa fizeram isso. Em Londres, todos os metrôs foram reestatizados. E 1/3 do transporte de passageiros por ferrovia. Portanto, e nós caminhando na contramão da história. Portanto, nós precisamos perceber que, se os sistemas forem estadualizados, a privatização é inevitável, porque os estados não terão condição. O único estado que tem condição de manter sistema ferroviário no Brasil, ou de metrô, é São Paulo, e que agora está na lógica do anarcapitalismo, o Tarcísio querendo privatizar tudo, já anunciando que fará isso. Portanto, temos que discutir mais fundo essa questão, que é mais complexa, de não apenas o valor de troca conduzir o processo, mas se trazer, que nem a China traz, o debate da utilidade pública dos processos. Porque, na lógica do valor de troca, tudo vira mercado e não importa se tu está transportando vidas, está transportando pessoas de classes populares e das classes trabalhadoras que vão trabalhar. O que importa é o lucro ser gerado para o bolso do empresário. Nós sabemos que o neoliberalismo ele descarta o planejamento, não faz nenhuma gestão pública racional, e nós sabemos também que ele não trabalha com a constituição de arranjos institucionais metropolitanos, porque hoje nós temos uma crise muito grande no sistema de transporte de passageiros em todas as metrópoles. E a gente precisa, ao pautar o debate de luta contra a privatização dos sistemas metroferroviários, também defender que é necessário que se tenha um novo arranjo, um novo debate desse sistema, para que a gente possa, dessa maneira, fortalecer os nossos debates. O sistema de transporte coletivo de passageiros da metrópole faliu. Hoje todos recebem subsídios. Em Porto Alegre, este ano está pagando 145 milhões de reais de subsídio para o transporte privado de ônibus, porque já não tem mais condições. Embora saibamos que, no caso da ferrovia, por transporte de passageiros de metrô, os nossos sistemas são confinados, internalizam custos que os ônibus não internalizam. O que, portanto, então, no caso do sistema ferroviário e metroviário, justificaria algum nível de subsídio. Por exemplo, na área da segurança, as seguranças são próprias do metrô. Quem é que paga a segurança para o ônibus? O passageiro, o cidadão é bitributado, assim como a questão da via permanente, como a questão da sinalização, como a questão das paradas,
e como a questão de outros equipamentos e sistemas que a gente tem internamente. Portanto, tudo isso vai aumentar o caos da exploração, com certeza, e quem vai pagar caro será, infelizmente, o povo trabalhador. Isso aqui é apenas isso aqui é um estudo, é o esboço de um estudo que foi realizado na região metropolitana de Porto Alegre, que se chama PITMURB, que faz a projeção da construção de linhas de metrô, de linhas de trens urbanos e de BRTs, mas que, infelizmente, está completamente abandonado e que não teve sequência. A única coisa que foi construída aí é aquela linha azul, que é a nossa linha 1 do metrô, que vai até Novo Hamburgo. Estamos lutando para que aquela linha que vai para Nordeste, que é vermelha, que seria a nossa linha Nordeste para Alvorada, então a gente consiga recurso para poder desenvolvê-la, projetá-la e construí-la. O diabo é que, como a gente está no PND, nós não podemos ir para o PAC. E se não vamos no PAC, também nós ficamos no PND amarrados, sem poder fazer qualquer tipo de investimento mais pesado, de planejamento mais do futuro, e isso vai definhando completamente todo o nosso sistema. Porque a gente precisa defender, e assim que fazem todos os países que se desenvolveram, os metrôs ou os trens metropolitanos como eixos estruturadores nas metrópoles. Porque são sistemas de alta capacidade, e os ônibus não vão perder não sua capacidade. Na verdade, os ônibus são imprescindíveis, porque eles precisam fazer as integrações. E, infelizmente, desgraçadamente, os donos de empresa de ônibus acham que vão perder. Pelo contrário, eles vão continuar tendo espaço para atuar e até ganhar mais, porque vão se deslocar menos, vai ter um menor desgaste dos seus equipamentos e o custo vai estar colocado e eles serão remunerados. Mas não, o negócio é que eu tenho que ter a minha paróquia, a minha capelinha, a minha linha concorrendo com o metrô, e aí, nesse aspecto, todo mundo perde. Infelizmente, nós não temos autoridade pública que intervenha nesse processo para poder regulamentar. Nós defendemos que, assim como em muitos países da Europa, se tenha sistemas tripartites e interfederados, ou seja, com a participação das 3 esferas, da União, dos estados, dos municípios, e também dos empresários da sociedade e do Estado, regulando esse processo numa lógica de arranjos metropolitanos institucionais com a constituição de autoridade metropolitana, para que se possa planejar, para que se possa acabar com as sobreposições, para que se possa ter um processo de gestão integrada, tanto dos modais, fisicamente, quanto da política tarifária. Porque hoje, quem controla o sistema de tarifa, controla todo o sistema. Porque hoje é tudo por GPS, hoje é tudo por internet, e tem, portanto, todos os dados de deslocamento de cada um dos equipamentos que está se deslocando. Lá em Porto Alegre, por exemplo, isso está na mão privada. Está na mão privada, portanto, eles têm o controle, e, infelizmente, o Estado não tem. Nós defendemos e temos dito o seguinte: nós sabemos que tem uma pressão muito grande de setores do nosso partido e do governo acima do Lula, querendo se desfazer completamente do que resta do sistema de transporte de ferroviários ainda. E nós sabemos que, infelizmente, a gente não está conseguindo furar esse bloqueio. Talvez a gente precise pensar e debater entre nós alguma saída. Quando a gente estava no sindicato, e que a gente estava numa greve forte, a gente dizia o seguinte, e a gente via que a empresa, a direção da empresa não tinha capacidade de atender a nossa demanda, a gente dizia, olha, nós temos que abrir uma porta para eles. Talvez esteja na hora da gente construir uma proposta alternativa e abrir uma porta para o Lula. O ministro Haddad, há 2 semanas atrás, lançou na mídia o debate sobre um modelo que tem em alguns países da Europa, de que eles conseguiram superar a condição de estatais dependentes, a partir da lógica da assinatura de contratos de gestão, nesse movimento interfederado, onde os municípios assumem uma parte, o Estado assume outra, e a União continua com os investimentos.
Talvez a gente precise aprofundar um debate no sentido de manter a empresa pública estatal, mas numa outra lógica. Porque, pelo que a gente está percebendo, é correto a gente fazer um movimento contra a privatização, mas que está cada vez mais difícil. Lá no caso da Transurb, está marcado o leilão. Vai ser em janeiro de 2026. E se a gente não conseguir impedir, vai ser privatizado. E no nosso governo, desgraçadamente. Esse é o problema. Esse é o problema. Será uma grande derrota. Portanto, a gente tem pouco tempo. Eu acho que esse seminário aqui é um momento importante de organização dessa nossa luta. Porque a gente poderia, por exemplo, mudar completamente o estatuto da empresa para que ela possa oferir mais receitas extraoperacionais e, dessa maneira, aumentar com a tarifa a sua possibilidade de chegar próximo de algum nível de equilíbrio econômico. Portanto, e isso combinado com o debate que a gente faz do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, que aí é uma proposta para todo o sistema de transporte coletivo de passageiros no Brasil inteiro, independente dos modais, e dessa forma. Só que, como ele é um sistema muito grande, precisa de um movimento enorme, e talvez a nossa possibilidade seja um pouco mais possível, vamos dizer assim. Portanto, nós queremos a Transurb e a CBTU fora do PND, nós precisamos aprofundar bastante também da maneira que nós vamos tratar a questão de Belo Horizonte, que foi privatizada, qual é a luta central dos companheiros, se é a reversão da privatização ou se é a reintegração dos trabalhadores. É preciso que a gente incorpore isso e tente colocar esse tema na agenda política do Congresso e do partido. Ontem, a intervenção do companheiro Carlinho Santana, dialogando com o secretário-geral do PT, Henrique Fontana, foi muito importante. Nós exigimos que o PT tenha uma posição sobre esse assunto. Nós precisamos encaminhar nas nossas resoluções desse seminário essa questão. O PT precisa se posicionar de acordo com o seu movimento histórico e de acordo com aquilo que a gente defende em relação à classe trabalhadora. Portanto, aqui apenas um mapa mostrando onde nós temos metrôs e sistemas de transporte. E aqui também são apenas dados que depois a gente pode enviar para vocês e que mostram esse processo todo que a gente está defendendo. Eu queria ir concluindo, dizendo para vocês que em mais de 90% dos países do transporte metro ferroviário público é tripartite interfederativo, portanto, simplesmente privatizar ou passar para os estados é caminhar na contramão. É necessário que haja subsídio para custear a tarifa e não para enriquecer mais ainda os operadores privados, que é o que hoje as prefeituras e os estados começam a fazer, porque esse recurso é passado para os donos de empresas de ônibus ou para as operadoras privadas metroferroviárias, sem nenhum tipo de controle, sem qualquer fiscalização, e eles usam esse dinheiro, não se sabe nem para onde. Portanto, é um processo muito interessante. O sistema faliu e o conserto passa pelo Estado. Portanto, temos que, na nossa resolução, para finalizar, dizer que nós precisamos continuar nossa luta contra a privatização, ver como a gente dá tratamento no sentido da questão de Belo Horizonte, fazer, além disso, um movimento. Eu proponho que a gente articule os vereadores eleitos, os prefeitos eleitos, aliados, que defendam o trem, com as nossas bancadas estaduais, com personalidades da sociedade, com o movimento estudantil, movimentos sociais e populares, a partir de um manifesto elaborado pela Setorial Nacional do PT, para que a gente possa, logo depois do Carnaval, tendo esse movimento nacional articulado, tendo como bases centrais os estados do Rio Grande do Sul, do Rio, de São Paulo, Minas e Pernambuco, que são sistemas que são estados onde tem sistemas que estão sendo ameaçados de privatização, e que a gente consiga reunir milhares, quiçá dezenas de milhares de pessoas, de identidades e de movimentos na sociedade
enquanto a gente discute a possibilidade de uma alternativa, ou simplesmente tente apenas tirar do PND e do PPI, Transurb e CBTU, e a gente, com esse movimento, a gente vai ao Lula. Porque não adianta mais ir no Rui Costa. O Rui Costa já disse que ia tirar e não tirou. Eu acho que a gente tem que fazer, mas só que o Lula só vai nos receber se tiver um movimento. Portanto, temos que sair daqui, desse seminário, imbuídos de construir uma alternativa, reafirmar nossa posição contra a privatização e construir um grande movimento para chegar no companheiro Lula e entregar para ele a nossa proposta e, dessa maneira, continuarmos a nossa luta, porque, efetivamente, se não fizermos isso, e se acontecer o pior, nós vamos pagar caro, politicamente. Muito obrigado.